Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode ficar melhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eita glória. Você que chegou aqui hoje, está pronto aí para ouvir o que Deus tem para te falar? Glória a Jesus, porque quem opera é o Senhor, meus irmãos. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso de número 21. Enquanto os irmãos procuram, eu vou agradecer primeiramente ao meu Deus por me confiar mais uma vez essa responsabilidade de pregar a palavra poderosa dele, e também ao meu pastor que me fez o convite ali, né? Me fez o convite ali, eu aceitei com muita alegria, porque é o chamado que Deus tem nas nossas vidas, e aquilo que Deus nos entrega a gente tem que fazer com amor, amém? Lucas 5, capítulo 5, verso de número 21, passagem bem conhecida. Já preguei sobre este mesmo tema, desse mesmo assunto, mas eu tenho certeza que hoje Deus tem um renovo, tem coisa nova para a tua vida, amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler? Vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela só havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por detrás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Em outras traduções vai dizer: e pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Louvado seja Deus. Só até aqui, meus irmãos. Assente essa noite glorificando ao Senhor. Jesus, ele começa o seu ministério após ele ser batizado. Ele é levado em espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois que ele é tentado pelo diabo e que ele vence Satanás, aí nós vamos ter a notícia de que João Batista havia sido preso. Aí então Jesus começa o seu ministério. A gente sabe que Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios, ele curava cegos, fazia coxo andar, fazia aleijado ser curado, fazia cego enxergar e mudo falar. Era isso que o nosso Deus fazia enquanto esteve aqui na terra. Era esse o ministério de Jesus. E a gente sabe que, por Jesus ser um homem muito conhecido enquanto esteve aqui, a gente vai ver que aonde Jesus estava havia uma grande multidão, porque aonde Jesus estava tinha cheiro de milagre. Aonde Jesus passava tinha presença do Espírito Santo. E o povo daquela época era privilegiado porque andou, sentiu o cheiro do Senhor,
sentiu a presença de Deus ali. E onde ele estava, a multidão o cercava por todos os lados. Isso é interessante porque Jesus vai operar aqui um milagre duplo. Ele vai fazer um milagre e no caminho já faz outro milagre. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava em Gadara. Antes de passar para o lado oeste do lago, ele estava em Gadara. E ali havia um endemoniado, o homem que estava possesso por demônios. E quando ele vem de encontro ao Senhor, que o Senhor expulsa ele, ele fala: me mande para aqueles porcos, porque nem mesmo, meus irmãos, os demônios queriam voltar para o inferno. Para você ver o tanto que vai ser ruim, nem mesmo os demônios querem estar lá. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que o Senhor expulsa aqueles demônios e atende ao pedido deles. E então aqueles demônios vai para uma vara de 2.000 porcos que estavam ali. E quando eles entram naqueles porcos, aqueles porcos despencam e caem daquele precipício. E a palavra vai nos dizer que os gadarenos, quando veem aquela cena, eles expulsam Jesus. Agora você sabe por que eles expulsam Jesus dali? Não foi por medo. Muitos se assustaram. Sim, se assustaram, mas eu creio que não foi por medo. É que para o povo de Gadara valia mais 2.000 porcos do que a alma de um homem salva. Mas para Jesus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o nosso Deus. Para Ele uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus pega o barco e vai para o outro lado do lago. E quando ele chega, a multidão se encontra com ele. E a palavra vai dizer que um dos principais da sinagoga, e quando eu falo um dos principais, eu estou falando de alguém que é importante. Jairo não era qualquer pessoa. Ele era chefe, um dos principais das sinagogas. Se a gente trazer para os dias atuais, alguém do patamar que Jairo estava, era alguém que seria intitulado assim, um homem que tem status, um homem que tem fama. Jairo era conhecido. Jairo tinha poder, Jairo mandava. Mas só que a palavra diz que quando Jairo chega perante ao Senhor, ele se prostra. Aleluias. E sabe por que Jairo se prostra? Porque quando ele chega diante de Jesus, ele até poderia ser um dos principais da sinagoga, ele até poderia ser alguém importante, mas ele estava diante daquele que era maior, ele estava diante daquele que tinha poder, daquele que tinha autoridade. E quando ele chega, ele se prostra, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo chega, se prostra e clama ao Senhor: Senhor, vá até minha casa, minha filha está doente e precisa que o Senhor a cure. Eu admiro muito a calma do Senhor. Eu admiro a calma de Jesus, porque Jesus não tinha pressa. Lembra de Lázaro? Recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ainda passou mais 3 dias ali onde ele estava. E depois que Lázaro morreu, Jesus foi até lá. Mas por que ele não tinha pressa? Porque Jesus sabia que quando ele chega, o milagre tem que acontecer. Se está morto, ele faz reviver. Se está enfermo, ele faz curar. Não precisa ter pressa. É no momento dele, mas quando ele chega, o milagre acontece. Louvado seja Deus. E eu imagino o Senhor levantando, indo de encontro àquela menina. E eu penso o seguinte: a gente, quando tem algum parente enfermo em casa, alguém que está à beira da morte e precisa rapidamente de um atendimento, o que a gente vai fazer? A gente liga para uma ambulância, ou até mesmo coloca dentro de um carro, e aí a gente procura os atalhos, o lugar mais rápido possível para você chegar a tempo daquela pessoa receber o atendimento. E eu penso assim: Jesus poderia ter tomado algum atalho para poder chegar rápido à casa de Jairo, mas como ele tinha o poder e a autoridade dada por Deus, eu creio que o Senhor falava o seguinte: a hora que eu chegar, não importa a situação que esteja, eu vou chegar lá e o cenário vai ter que mudar, o milagre vai ter que acontecer.
E eu pensava, eu falava: Senhor, por que tu não tomou um atalho? Porque a situação ali era precária. Havia uma menina que estava à beira da morte, mas o Senhor não tomou atalho. O Senhor não tomou nenhum atalho, porque Ele sabia que no meio do caminho, aonde Ele iria passar, havia alguém que também precisava dEle. Eu imagino Jesus indo em direção à casa de Jairo, já esperando pelo acontecimento que estava prestes ali para acontecer. E a Bíblia vai dizer que certa mulher, que estava 12 anos padecendo com uma hemorragia, 12 anos sangrando com uma doença que a impedia de ter filhos, e ela passou 12 anos da vida dela padecendo, sofrendo com esta enfermidade. E a Bíblia vai dizer que ela tinha gastado tudo quanto ela tinha com tratamentos, médicos que diziam que iria curá-la, mas que na verdade só pioraram a situação. Aí você para e pensa, tem muitas pessoas aí que estão procurando solução onde não tem. Tem pessoas que estão há muito tempo com uma enfermidade. Tem pessoas que estão há muito tempo no leito de um hospital, mas porque não se posiciona, está procurando no lugar errado, está esperando no homem. E quem espera no homem, meu irmão, não tem resultado, só tem fracasso, derrota. Mas aquele que espera no Senhor, ele tem o milagre dele. Demore o tempo que for, pode passar 12 anos, pode passar 20 anos, mas quando Jesus chega, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. 12 anos padeceu, mas a palavra vai dizer que quando ela escuta falar que Jesus iria passar ali, ela pensa consigo mesma e dizia consigo mesma. E se ela dizia, quer dizer que ela ficava todo o tempo dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se a palavra dissesse assim, ela pensou que seria curada, mas não, a palavra diz que ela dizia consigo mesma. Então ela ficava assim: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aleluia! Alguém que não conhecia, mas ouviu falar que o milagre passava de frente da porta dela. É por isso que a fé não vem pelo ver, mas vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só acredita realmente quem crê. E tem muita gente aí igual Tomé. Tomé só acreditava vendo, mas ainda está no lucro, porque quando Tomé via, ele acreditava. Tem muitos que vê e não acredita. E é assim que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela pensa consigo mesma: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que aquela mulher enfrentava dois dilemas ali. Se a gente for analisar a palavra, a gente vai ver que naquele tempo pessoas que tinham lepra e pessoas que tinham essa doença de sangue, tinha essa contaminação, elas não poderiam ser vistas por nenhuma outra pessoa. Até para as pessoas que tinham lepra, tinham um leprosário, elas tinham que ficar junto com os outros que estavam enfermos. Se eles fossem vistos ali no meio das pessoas que estavam sãs, muitas das vezes eram apedrejados até a morte. E aquela mulher enfrentava dois dilemas. E eu creio que ela pensou naquele momento: se eu sair e alguém me ver, eu posso ser apedrejada até a morte. Mas se eu ficar, Jesus vai embora e eu vou perder o meu milagre. 12 anos sangrando, meus irmãos. Pensa aí, imagine o semblante daquela mulher. Alguém que passou 12 anos sangrando, será que ela estaria com um semblante sadio? Eu creio que aquela mulher estava pálida, totalmente pálida. Um semblante ruim, um semblante feio, um semblante de alguém que não tem Jesus. Você já viu o semblante de alguém que não tem Jesus? É um semblante apagado, não é? Parece que não tem vida ali, realmente não tem. Louvado seja Deus. E esse era o semblante daquela mulher. Mas eu creio que naquele momento ela pensou assim: mas eu vou.
Eu posso até morrer, podem até me pegar, mas eu prefiro morrer tentando. Eu prefiro morrer buscando. Eu posso não conseguir, mas se eu partir, eu vou partir com a certeza de que eu fui ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra que ela vai, e ela vai entre meio à multidão. E diz a palavra que ela consegue entrar entre meio à multidão e tocar nas vestes de Jesus, na barra das vestes de Jesus. A barra das vestes de Jesus não estava no quadril, não estava nos ombros, mas estava onde ficavam os pés. Então quer dizer que ela se prostra, ela se lança aos pés do Senhor e consegue pegar na barra das vestes do Senhor. E sabe o que eu entendo com isso? Dois personagens de histórias diferentes, mas com um único propósito: os pés do Senhor Jesus. Jairo tinha nome, tinha status. Aquela mulher era desconhecida. A Bíblia fala que e uma certa mulher, não se sabe qual era o nome dela, era uma mulher que era esquecida. Jairo era rico, e a palavra diz que aquela mulher havia gastado tudo, e se ela gasta tudo, ela não tem mais nada. Então ela estava pobre. Então um que é conhecido, o outro é desconhecido. Um é rico e o outro é pobre. Mas os dois, quando chegaram perante ao Senhor, foram em direção aos pés do Senhor. O nosso pastor não está aqui hoje, mas ele sempre diz algo que sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo aqui. Ele diz o seguinte, que o maior lugar que você pode estar é aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode faltar recurso, meus irmãos, na tua casa? Pode, mas ainda tem os pés do Senhor para você se prostrar. Pode faltar o alimento diário na tua vida, pode faltar emprego, pode faltar, em nome de Jesus, o recurso para você se manter, mas ainda vai ter os pés de Jesus. O recurso maior para a tua vida, o maior lugar é os pés do Senhor, e eles estão disponíveis para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, Deus poderoso, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai entre meio à multidão e ela consegue tocar. E a palavra vai dizer que quando ela toca, o sangramento estanca. Mas ela não estava curada ainda. Entenda bem, ela toca, o sangramento estanca. E a palavra vai dizer que o sangramento estanca, mas que ela não estava curada. Em outras traduções vai dizer assim: pensava e sentia já estar curada, mas ela ainda não estava curada. Porque o sangramento, quando a mulher está quando a mulher está num período menstrual, ela não é diariamente naquele período. Tem um período e depois cessa. O problema daquela mulher era que todos os dias ela passava por esse problema, mas não vai dizer que ela era toda hora. Em algum momento do dia aquele sangramento cessava, porque se ela tivesse 12 anos sangrando sem parar, ela já estaria morta. Então quando ela toca e o sangramento estanca, não quer dizer que ela está curada, quer dizer que o sangramento parou ali. Mas diz a palavra que quando o sangramento para, Jesus também para. Louvado seja Deus. Jesus para e começa a olhar em volta. E por que Jesus parou? O Senhor não faz milagre pela metade. Ele não faz nada pela metade. Quando Jesus para, Ele sabia que aquela mulher ainda não estava curada. Porque não é nas vestes que estão a unção. Não é no paletó que está a unção para você. Não é no sapato bonito, não é na roupa bonita, mas é na palavra. É através da palavra que você alcança uma vida. É através da palavra que você abençoa uma alma. É através da palavra que alguém é liberto. E é através da palavra que alguém é curado. Louvado seja Deus.
E Jesus para. E eu gosto de imaginar essa cena. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus de todos os lados. E quando ele para, eu imagino o Senhor olhando em volta e um dos discípulos atento. E Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos, sem saber do que é que o Senhor estava falando, e um deles fala: Senhor, mas a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Eu não perguntei quem me apertou, eu perguntei quem me tocou. E sabia que tem gente que ao invés de tocar o Senhor está apertando? Se Jesus não fazer um milagre na minha casa, eu não adoro mais. Para de apertar o Senhor, toca que é melhor. Se o milagre não acontecer, se o pastor não me subir de cargo na igreja, eu vou largar o ministério. Para de apertar o Senhor e começa a tocar verdadeiramente. Se não acontecer na minha vida, eu vou parar tudo, eu vou largar tudo, eu vou voltar para onde eu estava. Para de apertar o Senhor e começa a tocar Ele verdadeiramente. Porque aquela mulher tocou, ela tocou nas vestes de Jesus. A fé dela não estava muito, mas era o suficiente para ela conseguir o milagre dela. Aí os discípulos: Jesus, Senhor, a multidão que te aperta, te oprime, e tu pergunta: quem te tocou? Não foi um simples toque, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aleluia. Você sabia que tem formas diferentes de você tocar ao Senhor? Não é de qualquer maneira que você vai tocar nele e o milagre vai acontecer. Você precisa entender que Jesus, ele opera de maneiras diferentes. Jesus, ele trabalha nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. E para tocar nele, você vai ter que deixar o egoísmo de lado. Você vai ter que deixar o rancor de lado. Tem muita gente que ajoelha, clama ao Senhor, mas há fazer um ano que não conversa com o irmão que está do lado. Tem gente que se prostra para orar ao Senhor, mas não libera perdão e quer que o milagre aconteça. E para você tocar no Senhor desta forma, você não vai conseguir o teu milagre. É preciso você, meu irmão, largar o egoísmo, largar este coração de pedra e pedir ao Senhor que coloque um coração melhor. Pedir ao Senhor que coloque um coração paciente, capaz de amar o teu próximo, capaz de liberar perdão e de perdoar também. Que aí quando você começar a tocar ao Senhor, o milagre vai acontecer. Tem muita gente que está com as bênçãos travadas. Não acontece nada na vida dele e na vida dela, porque não sabe mais como tocar ao Senhor. Ele ajoelha, ele ora, mas nada acontece. Ele clama, mas nada acontece. Sabe o que Deus está dizendo para você? Começa a se desprender das coisas deste mundo. Larga a meninice, a criancice de lado. Ah, porque o meu irmão não olha para mim, não me dá a paz do Senhor, a partir de hoje eu não falo mais com ele. Para com isso. Comece a viver o verdadeiro evangelho. Comece a fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos verdadeiramente. Tem gente que não entendeu isso até hoje e se pergunta: por que não está acontecendo na minha vida? Jesus para. E aquela mulher, vendo que não podia mais esconder aquela situação, tremendo e com muito medo, ela olha e fala: Senhor, fui eu que te toquei. E diz a palavra que depois que ela fala isso, o Senhor olha para ela e fala: filha, a tua fé te curou. Só depois que ela reconheceu que tinha que se manifestar. Se ela tivesse ido para casa sem dizer que havia sido ela tocar no Senhor, creio eu que o milagre dela não teria acontecido. Mas depois que ela, vendo que não podia mais esconder, que ela declara e fala: Senhor, fui eu que toquei em ti. E ela estava com medo, porque o problema que ela estava passando era uma situação que era vergonhosa para ela. Que para chegar até Jesus, como a multidão apertava e oprimia Jesus, para ela chegar até Jesus, ela deve ter tocado em um bocado de gente ali.
E se alguém identificasse ela ali enferma, teriam apedrejado ela. E ela com muito medo, temendo muito: Senhor, fui eu quem te toquei. Vá em paz, filha, a tua fé te salvou. Essas foram as palavras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a tua atenção e dizer para você que o caminho para o teu milagre não é outro, é Jesus. A tua salvação está nele, não está nesta terra. O homem não pode fazer nada por você, mas Jesus, ele pode. O mundo não pode te dar a tua salvação, mas Jesus, ele pode. Talvez o homem estuda durante muitos anos da sua vida tentando descobrir a cura para alguma doença, e muitas das vezes ele até descobre, mas não consegue parar aquela doença por completo. Mas eu conheço alguém que pode. Aleluias. Jesus tem o poder de curar a tua vida. Jesus tem o poder de alcançar a tua alma, porque ele não vê como o homem vê. Porque para o homem tudo é impossível, mas para ele nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que quando Jesus termina ali de falar, veio um funcionário à casa de Jairo dizendo o seguinte: Jairo, não perturbe mais o mestre, a tua filha faleceu. Isso é forte, meus irmãos. Isso aqui é para quem crê, para quem entende. Não perturbe mais o mestre, a tua filha já está morta. Eu imagino a reação de Jairo naquele momento, porque ele deve ter pensado: nossa, mas o Senhor poderia ter tomado um atalho, ter ido mais rápido, ainda parou para curar alguém, ainda conversou com aquela mulher, esperou ela ali se manifestar. Talvez se ele tivesse chegado antes, a minha filha estaria viva neste momento. Mas Jairo ainda não tinha entendido o mistério que estava acontecendo ali. Aí ele chega até Jesus e fala: mestre, não precisa mais, a minha filha já está morta. Sabe qual foram as palavras do Senhor para ele? Não temas, crê somente. Talvez alguém disse para você: não incomode mais Jesus com o teu problema, com a com o teu problema e com aquilo que você tem passado. Não incomode mais Jesus, porque você tem orado, você tem buscado, mas nada tem acontecido. Para de incomodar Jesus, porque Ele não vai te ouvir. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente, porque no momento que Ele decidir e no momento que Ele chegar, o milagre vai ter que acontecer. Espírito Santo de Deus. E diz a palavra que ele vai. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a situação, o clima que estava lá era um clima triste. Pessoas chorando, pessoas com o semblante desanimado. E diz que Jesus olha para aquela situação e fala: mas por que esse povo está chorando? A menina apenas dorme. Aleluias. Você entende a calmaria de Jesus? Olha o que ele fala. Talvez tivesse algum médico ali que já tinha feito todos os exames possíveis ali que poderia ser feito, e em todos constatou que a menina havia morrido. Mas Jesus chega e fala: a menina não morreu, ela apenas dorme. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que o povo que estava chorando começa a caçoar, começa a rir da cara de Jesus. E por que o povo que estava entristecido, o povo estava chorando e começa a rir? Por que o povo começa a rir? É porque o choro era fingimento, a tristeza era de mentira. E diz a palavra que quando Jesus chega, Ele manda tirar todos dali. Sabe o que é isso? Jesus vai começar a tirar aqueles que não são verdadeiros mais com Ele.
Pessoas que têm vivido uma vida de mentira e de ilusão, o Senhor vai tirar. Falsos e falsas vão ter que sair. Jesus vai tirar aqueles que brincam com o Evangelho. Jesus vai tirar aqueles que não estão mais levando as coisas do Senhor a sério. O Senhor vai colocar para fora e vai levantar aqueles que querem e têm compromisso com Ele na palavra. Aqueles que têm comprometimento, o Senhor vai começar a levantar pessoas comprometidas com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que Jesus olha para aquela menina e dá uma ordem: menina, levanta-te. Aleluias. Louvado, meu irmão, tu tem o privilégio de glorificar a Ele. Abra a tua boca aí. Glorifica a Ele nesta noite. Tu tens a oportunidade de glorificar ao nome do Senhor. Glorifica a Ele neste momento. Ele dá uma ordem: menina, levanta-te. Eu imagino aquela situação, porque o cenário lá era catastrófico. Um cenário de tristeza, um cenário de choro. Mas diz a palavra que Jesus chega com uma solução para aquele problema. Ele chega e ele vence a morte mais uma vez. E ele dá uma ordem para aquela menina: levanta-te, levanta-te desta cama. E o Senhor hoje está dando ordem para as pessoas que estão no leito, pessoas que estão mortas espiritualmente. E o Senhor está te dando uma ordem hoje: levanta-te, 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 porque é o Senhor quem está te dando uma ordem hoje. Aleluias, louvado seja Deus. Espírito Santo, oh glória, aleluia. Espírito Santo de Deus, alabassuri canta labai, aleluias, oh glória, alabassuri anda labai. Espírito de glória, levanta-te. E o cenário que antes estava triste, agora há alegria, agora há felicidade, porque Jesus chegou e mudou a situação. Jesus era dessa forma, ele chegava e mudava o cenário. Talvez o homem está dizendo para você que não tem mais solução. Jesus vai chegar aí e vai mudar o cenário. Talvez o homem disse para você: não tem mais cura, não tem mais jeito. Mas Jesus diz: eu vou chegar e eu vou mudar o cenário da tua vida. Mas isso é para quem crê, isso é para quem acredita, isso é para quem vive o verdadeiro Evangelho, é para quem se prostra perante ao Senhor, é para quem decidiu viver o verdadeiro Evangelho com Deus, é para quem decidiu abrir mão da vida para viver o incrível de Deus.